quem fala aqui é Bruno França, professor de língua portuguesa do 8º ano. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouco O complemento sobre o nominal complemento é, nominal. como o próprio O nome já nosso diz, é um conteúdo do mês complemento, de né, que se tem agosto, sobre tá bom? o nome, Então, né, nominal, acompanhe aqui complemento, comigo vamos o completar o desenrolar sobre o sentido complemento de o nominal, nome, tá vamos bom? completar o sentido do nome. Então, vejamos, ele completa o sentido de um nome. Esse nome é um substantivo. É qualquer substantivo? Não, é o substantivo abstrato. E como é esse substantivo abstrato? A gente sabe que o substantivo é aquele que designa, né, o nome dos seres. Então, esse substantivo abstrato é aquele que vai corresponder à necessidade, né, de alguém ou de algo para ele existir. Por exemplo, o amor. Amor é um substantivo abstrato, porque o amor, ele necessita de alguém, né? O amor não existe por conta própria. Alguém tem que ter esse sentimento. Então, desejo, sentimento, emoções, né? Palavras que envolvem esses aspectos são considerados substantivo abstrato. Perceba, o substantivo abstrato é aquele substantivo que necessita de alguém para ele existir. Também pode ser um adjetivo, né? Aquela característica sobre o substantivo, né? E também um advérbio. Lembrando que o advérbio, pessoal, ele significa, ele vai dar circunstâncias, né? Ao verbo, né? Então vale a pena a gente perceber, né? Essas três classes de palavras, substantivo, adjetivo e advérbio, que essas três palavras, como eu falei, substantivo, adjetivo e advérbio, elas necessitam de complemento. São todos os substantivos? Não, são substantivos abstratos. Alguns dos substantivos abstratos eles necessitam de complemento. Assim como alguns adjetivos e também advérbios necessitam de complemento. E esse complemento é o que a gente vai estudar. Bom, vejamos agora o exemplo. A derrota de seus inimigos deixou contente a população. Bom, o que a gente tem que perceber? A gente tem que perceber aqui um substantivo abstrato, um adjetivo e um advérbio. Percebam que a palavra derrota é um substantivo abstrato, não é? Ó, derrota, substantivo que precisa de complemento. A derrota é qualquer derrota? Não, essa derrota é de seus inimigos. Então percebam que de seus inimigos completa o sentido do substantivo. E o que seria o complemento nominal? De seus inimigos, né? Então, o complemento nominal já começa aí com a preposição e esse complemento. O complemento já é iniciado com a preposição. Bom, pessoal, uma dica que o complemento nominal ele pode aparecer em qualquer parte da oração. Perceba essa frase como um todo. A derrota de seus inimigos deixou contente a população. Quem é o verbo? Deixou. Quem deixou contente a população? Eu já tenho o sujeito. Quem é o sujeito? A derrota de seus inimigos. Então, a derrota de seus inimigos aqui funciona como sujeito. Dentro do sujeito eu vou ter o complemento nominal, que é a palavra de seus inimigos. Então percebam que a palavra derrota aqui necessita de um complemento, e esse complemento é iniciado com preposição. Então, a palavra derrota é qualquer derrota? Não, é uma derrota específica, é a derrota de seus inimigos. Então, por isso que essa palavra derrota, ela necessita de um complemento. Ela necessita de um complemento. E esse complemento, pessoal, é iniciado com preposição. Então, uma dica: alguns substantivos derivados do verbo precisam de complemento iniciado com preposição, tá bom? Então, alguns verbos derivados, quando a gente tem um substantivo que é derivado do verbo, como aqui é a palavra derrotar, né? Derrotar é um verbo. Então, a palavra derrota é derivado desse verbo, então ele se torna um substantivo. Então, quando a gente vai descobrir que a palavra é um substantivo, geralmente ela é iniciada com o artigo a, o, os e as. Ou uns e umas também. Então, como no exemplo passado a gente falou sobre o substantivo derivado no slide passado. Agora a gente vai falar do adjetivo. Vejamos a seguinte frase: o papai foi merecedor da medalha. Pessoal, a palavra medalha necessita, ela
o termo adjetivo, né? O adjetivo merecedor aqui necessita de complemento, né? O papai foi merecedor. Ele foi merecedor de quê, né? Ele foi merecedor da medalha, certo? Aí vocês vão perceber, Bruno, eu poderia simplesmente me confundir aqui com objeto, mas não. Quem é o verbo? O verbo é foi. Foi merecedor já é o complemento desse verbo. Então, da medalha já vai caracterizar o merecedor, tá bom? Já vai caracterizar o merecedor. A merecedor, perceba o que é um adjetivo, é uma característica. É uma característica do pai, né? Então, o pai foi merecedor, né? Então, perceba que esse da aqui funciona também como preposição. Perceba que a preposição é um indicativo fundamental para você ter o complemento nominal. Você precisa ter a preposição para iniciar o complemento nominal. Se não houver preposição, você não vai ter complemento nominal. Tá bom? A preposição da, ela é formada da preposição de mais o artigo a. Então você tem da. Vejamos mais esse exemplo. A professora agiu favoravelmente aos alunos. Agiu é o verbo. Ela agiu como? Favoravelmente. Esse advérbio vai intensificar, né? Vai dar uma circunstância, portanto, ao verbo. Então, ele agiu favoravelmente. Então, favoravelmente já funciona como advérbio de modo, né? Então, ele agiu favoravelmente ao quê? Você questiona, né? Então, qual é esse complemento de favoravelmente? Foi aos alunos. Então, perceba que aos alunos tem a preposição. Qual é essa preposição? Eu tenho um a, o o e o os, né? Como é essa formação? Bom, o a aqui ele funciona como preposição e esse o como artigo. A união do a com preposição, o a prepositivo e o o artigo juntos, ele forma a preposição ao. Tá bom? Então, percebo, após o substantivo abstrato eu tenho uma preposição, eu devo me atentar ao complemento nominal. Eu tenho um adjetivo. Após o adjetivo eu tenho uma preposição, eu vou me atentar. E também ao advérbio. Pessoal, é uma outra informação que vocês podem se confundir, por exemplo, com outras classes, outras funções sintáticas que a gente já estudou. Então, vamos aqui ver esse macete. Ó. Complemento nominal, como eu já falei, ele é sempre iniciado com preposição. Então, antes da preposição e do complemento em si, lembrando que o complemento é a preposição mais o complemento. Então, eu tenho preposição mais esse complemento, que eu vou chamar de complemento nominal. Pessoal, perceba, eu só vou ter complemento nominal diante de substantivos abstratos, adjetivo e advérbio. Certo? O objeto indireto ele é iniciado por preposição. Porém, essa preposição vem do verbo. Então, eu olhei para a palavra antes da preposição. For um verbo, ali é objeto indireto. Eu não tenho verbo, preposição e complemento nominal. Se eu tenho esse verbo com a preposição, eu vou ter objeto indireto, certo? Não vamos se confundir complemento com objeto indireto. O adjunto adnominal, ele especifica ou delimita o significado de um substantivo, mas ele vai exercer um complemento de um nome, ele vai qualificar. Aqui entra a grande sacada. Percebam. Aqui eu coloquei 3 exemplos para a gente perceber e não se confundir. Os 3 exemplos são sempre, esses 3 exemplos são iniciados com a preposição de. Então perceba que a preposição de pode ter várias funções. Ela pode ser complemento nominal, ela pode iniciar um complemento nominal, um objeto indireto e uma adjunta adnominal. Então perceba, a cidade está repleta de turista. De turista. Qual a palavra que tem antes? Repleta. A palavra repleta é o quê? Adjetivo. Então, repleta é uma característica da cidade. A cidade está cheia, né? Esse repleta dá essa intensidade. Então, esse adjetivo é um adjetivo. Eu tenho um de que é preposição e eu tenho um turista. Então, repleta de quê? Repleta de quê? Você faz essa pergunta e você tem automaticamente uma resposta. Você está repleta de quê? De turista. Então, funciona como complemento nominal. Desconfiamos de ti. Olha,
Desconfiando funciona como verbo. Então, se eu tenho desconfiando funciona como verbo e eu tenho uma preposição, eu tenho um objeto indireto. Aqui foi fácil. Os jogadores de vôlei treinaram em Minas Gerais. Os jogadores. É qualquer jogadores? Não, são jogadores de vôlei. Eu poderia dizer aqui que são jogadores, por exemplo, de futebol. Então, esse de vôlei não exerce complemento aos jogadores, mas sim ele especifica os tipos de jogadores. É qualquer jogadores? Não, eles são de vôlei. Então, esse de vôlei não complementa sentido nenhum do jogador. Dá uma informação sobre esses jogadores. Pessoal, a aula finaliza por aqui. Eu espero ter ajudado bastante vocês, tá bom? Logo, logo, em breve, eu acredito que a gente já esteja em sala de aula. Fique com Deus e até uma próxima.